Esse é mais um programa Diálogos UNB-TV. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Davi Dudeman, juiz de Direito do TJDFT, Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E eu me chamo Thalita Selvati, atualmente sou coordenadora administrativa do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça. Oi, doutor Davi, tudo bem? Bem-vindo. Aqui nós vamos fazer uma conversa como um dos especialistas aí na área de direito para conversarmos sobre direitos e deveres condominiais. Então, tem algumas dúvidas que surgem dentro dos atendimentos que a gente faz no Sejusques, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania. Eu gostaria que o senhor esclarecesse alguns pontos para nós. Primeiro, eu fui habilitada num programa habitacional e vou receber a minha casa ou o meu apartamento. Como eu devo proceder, o que eu devo fazer? Olá, Thalita, eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Quanto ao primeiro questionamento, a pessoa que é habilitada em um programa social deve ter os seguintes cuidados. Primeiro, verificar se a renda dela comporta o pagamento daquele valor de financiamento. Então, tem que verificar quanto que vai ficar o valor do financiamento, fazer as continhas de casa e verificar se consegue pagar aquele financiamento. Só que essa não é a única despesa que a pessoa tem. Existem outras despesas quando a gente vive em condomínio. Uma delas é a taxa de condomínio. As taxas de condomínio são obrigatórias e são despesas criadas para pagamentos dos custos que o condomínio acaba gerando. Tá? Além das taxas de condomínio, também os impostos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a pessoa vai receber o imóvel, para que ela consiga saber efetivamente se vai conseguir pagar ou se ela vai ter dificuldade posteriormente. Uhum. E, bem, digamos que eu fui habilitada, vou receber a minha casa, organizei o meu orçamento e vejo o que cabe no meu bolso. Taxa condominial, IPTU e... E o financiamento. E o financiamento, isso, e o próprio financiamento. Se eu não conseguir pagar, por exemplo, as taxas condominiais e os impostos, o que pode acontecer comigo? Veja, esses valores são valores sagrados, tá? E são sagrados por quê? Existe algo chamado de bem de família, que é uma proteção para o imóvel. Só que a lei de bem de família traz como exceção essas dívidas. Então, se a pessoa tiver dívidas com IPTU, tiver dívidas com financiamento ou tiver dívidas com as taxas condominiais, o imóvel é a garantia. E aí essa pessoa perde o imóvel. Esse processo, esses valores serão cobrados judicialmente. Se não houver um acordo e não houver o pagamento, o imóvel vai garantir esse valor. Será vendido judicialmente e esse valor será entregue ao credor. Receber o imóvel, é possível eu alugar esse imóvel ou eu vendê-lo? Veja, a gente está tratando aqui de programas sociais, né? A finalidade do Estado, ao fornecer uma casa, ao entregar uma casa, é para dar um teto para essa pessoa. Então, essa pessoa tem que morar no imóvel. Não é possível vender o imóvel, não é possível alugar esse imóvel. Porque a finalidade do Estado não foi dar uma fonte de renda para a pessoa, foi dar um teto. E se a pessoa não vai residir nesse local, nessa casa, nesse apartamento, o Estado entende que ela não está precisando do imóvel e concede para outra pessoa que precisa desse imóvel. Entendi. Então não é possível a venda, não é possível o aluguel. Tá? E não é possível a chamada cessão de direito, que é muito comum também. Tá? O que é uma cessão de direitos? A cessão de direito é uma entrega, uma outorga, uma entrega de direitos que a pessoa tem. Então, por exemplo, ela tem o direito de morar naquele imóvel. E aí eu cedo esse direito a uma terceira pessoa. Isso não existe no plano imobiliário. Tá? Ou você vende esse imóvel, e aí, na forma que a lei preconiza, por meio de uma escritura pública, com registro, depois dessa escritura pública lá no cartório de registro de imóveis, ou você não pode vender esse imóvel. No caso dos programas habitacionais, esses imóveis não podem ser vendidos, como regra, pelo prazo de 10 anos, que é o prazo do programa. Ah, tá certo. E você falou de direitos, né? Eu tenho direitos, fazendo parte agora de um condomínio, né? Eu tenho direitos como condômina? Tem direitos. O condômino tem direito a usar livremente as dependências do condomínio, tem direito de participar das assembleias, de votar, de viver a vida dele regular lá dentro do condomínio e ser respeitado pelos demais moradores. Certo. E eu vi, tem alguns questionamentos que chegam para nós com relação às assembleias condominiais. O que elas são, como elas se constituem? Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, as assembleias são... Assembleia é a reunião de pessoas.
No condomínio, a gente tem que perceber que a gente mora com um grupo de outros moradores e algumas decisões têm que ser tomadas em conjunto. Então, por exemplo, vamos contratar um funcionário, vamos colocar algum tipo de proteção extra naquela localidade, tudo isso é discutido nas assembleias, inclusive a eleição do síndico, que é a pessoa que vai representar esse condomínio. Tá? Por isso que é fundamental que as pessoas participem das assembleias, para que elas tomem conhecimento das discussões que estão sendo travadas ali, que estão sendo conversadas, e elas possam ter o direito de se manifestar e até de votar também nessas assembleias. Você falou sobre o síndico. Qual é o papel do síndico? Quem pode se eleger síndico? Como funciona isso num condomínio? Sim, o síndico é um representante do condomínio. Como há uma coletividade de pessoas, a gente precisa escolher um indivíduo, uma pessoa que vai representar esse condomínio. Pode ser o próprio morador, algum dos moradores do condomínio, como pode ser otorgado também para terceiros, transferida essa responsabilidade para administradoras. Mas, em suma, é a pessoa que vai gerir, que vai administrar aquele condomínio. Então, por exemplo, tem um funcionário lá que é o funcionário da limpeza. Quem é que vai acompanhar o horário de chegada e de saída desse funcionário? Quem vai efetuar os pagamentos? Quem é que vai representar o condomínio em juízo? Tudo isso são funções do síndico. Uhum. E você falou da assembleia, começou falando da assembleia. Quando o condômino não participa da assembleia, tem alguma consequência? O que pode acontecer? Por que é importante que se participe de uma assembleia? Ou, se não puder participar, tem alguma consequência? É importante participar porque na assembleia serão travadas as discussões referentes ao condomínio e que terão reflexos na vida dessa pessoa. Então, se você não participa da assembleia, é como se você estivesse assinando um cheque em branco. Aquilo que for decidido lá, você está dando um cheque assinado e eles terão o poder de decidir em seu nome, porque estarão sendo representados lá pela maioria dos moradores. Tá? Então é importante por quê? Porque decisões serão tomadas e se você não estiver participando e até votando, você simplesmente seguirá no rumo das decisões que foram tomadas por aqueles que estavam presentes e depois não poderá reclamar também. Então você está me dizendo que se a Assembleia decidir em nome de todo o condomínio, direcionar o dinheiro do condomínio para algo que alguma implementação, algum incremento da moradia coletiva que eu não concorde, ainda assim eu tenho que pagar por ela? Exato. Imagine, por exemplo, que estão pensando em instituir uma taxa extra lá para colocar um blindex, por exemplo, nos apartamentos. Se você não participar da reunião, você não vai ter palavra. Se você não tem palavra, você não pode decidir os destinos daquela decisão. E aí, aquilo que for decidido, você tem que se submeter a isso. Não vai ter como questionar posteriormente. Doutor Davi, eu sei que quando a pessoa entra em alguma dívida com o condomínio, ela perde o direito de voto dentro dessa assembleia. Mas existe mais algum direito dentro do condomínio que esse morador ou essa moradora perdem ao serem devedores? Veja, por isso que é tão importante pagar também as taxas condominiais, estar sempre em dia. Porque, como eu disse, na assembleia são discutidos os destinos dos moradores do local. Se eu não estou em dia, eu não posso votar. Se eu não voto, eu não tenho a minha voz ouvida pelos demais moradores. Mas a legislação aponta apenas essa restrição ao direito daquele que está inadimplente. Então, houve uma discussão recente, existem algumas discussões, entre elas a discussão sobre a limitação do direito do condômino de utilizar as áreas comuns do prédio. É possível que eu impeça que um morador que está com uma dívida, que se utilize lá da piscina, ou que se utilize do salão de festas, ou que transite nas áreas comuns do prédio, efetue atividades de lazer? Não, não é possível. O único direito que a pessoa tem limitado, enquanto devedora, é o direito de votar nas assembleias. Então, ninguém pode me impedir de usufruir, né, de me divertir num parquinho, se tiver, levar meu filho, ou transitar pelo condomínio. Nenhuma restrição nesse sentido é colocada. Perfeito, é isso mesmo. E quais são os meus deveres? Você falou sobre direitos, quais são os meus deveres enquanto parte de um condomínio? Veja, existem diversos deveres. E quando a gente fala em direitos e deveres do condômino, além da legislação, o Código Civil, existem outras regras que estabelecem quais são esses direitos. E dentro do condomínio nós temos duas, é a chamada Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. São dois estatutos, ou dois regramentos, ou dois conjunto de regras que estabelecem direitos e deveres.
E é fundamental que o condômino tenha ciência de quais são as regras dentro do condomínio. É possível, por exemplo, que no condomínio não seja permitido a comercialização nos apartamentos? É possível. Aliás, essa é uma regra que vem sendo adotada. Se o condômino não sabe disso, ele pratica uma infração e muitas vezes é punido em função da prática dessa infração. Então, essas regras, elas estão disciplinadas. É importante que o morador tenha ciência de que ele precisa conhecer quais são essas regras, quais são os seus direitos, e eles vêm estatuídos tanto na convenção do condomínio, vêm estabelecidos na convenção e no regimento interno, tá? Mas, por exemplo, alguns desses deveres do condômino, nesse caso específico, é não alterar a fachada. Eu não posso mudar a forma da fachada. Se eu quero, por exemplo, colocar uma janela de outra cor no meu prédio e aquilo alterar a fachada do prédio, eu estou praticando uma violação. A alteração de fachada não é permitida. Exercer comércio dentro do apartamento, isso também, como regra, não é permitido. Tá? Então, é sempre importante que o morador fique atento quais são os deveres dele no condomínio para que ele os cumpra. E onde, em geral, os moradores encontram essas informações ou a quem, como moradora, eu poderia recorrer para saber ou conhecer melhor quais são os meus deveres dentro do condomínio? Perfeito, tem que buscar o síndico do condomínio, tá? O síndico deve fornecer uma cópia desses documentos para o morador e isso, inclusive, é importante para o síndico fornecer esses documentos, porque na posse desses documentos o morador entende as regras e quando ele sabe as regras ele pode cumpri-las. E a gente está falando de deveres dos condôminos. Você mencionou agora o síndico, que é uma pessoa que eu posso recorrer para conhecer melhor quais são os meus deveres. Agora, ele também tem deveres? Específicos como de síndico? Veja, quando a gente está administrando o dinheiro alheio, o dinheiro dos demais condôminos, o primeiro dever que nasce daí é o dever de prestar contas. Então o síndico tem o dever de prestar contas. Como administrador daquele conjunto de pessoas, o síndico também tem o dever de exigir o cumprimento das regras que estão estabelecidas na convenção do condomínio e no regimento interno. Também tem o dever de realizar as assembleias e comunicar previamente os moradores. E como administrador do patrimônio alheio também, se algum morador não cumpre com suas tarefas, não paga as taxas condominiais, por exemplo, é dever do síndico exigir o pagamento, seja conversando pessoalmente com a pessoa, seja entrando com a ação judicial. Certo. E você falou que podem existir outras regras também. Tem algumas que são mais conhecidas e que os questionamentos são mais frequentes. Por exemplo, como funciona com relação ao barulho nos condomínios. Você pode falar um pouco mais para nós sobre esse assunto, o tema da lei do silêncio e do barulho, como essas questões se articulam dentro das relações condominiais? A nossa sociedade mudou, né? Hoje a gente não tem um espaço terrestre tão grande para comportar diversas casas e o custo de uma construção de uma casa é um custo mais elevado. Quando a gente fala em apartamentos, a gente vai passar a dividir pessoas em ambientes muito próximos. Então, em prédios, por exemplo, você tem lá 10, 20, 30 apartamentos, há uma variação grande da quantidade de apartamentos. Mas significa dizer que diversas pessoas estarão morando naquela localidade. A casa é o lugar de descanso, de recuperação da pessoa, é o local onde ela vai estabelecer as relações familiares. É preciso que ela tenha tranquilidade, que ela tenha paz. Então isso é o que todos nós queremos ter paz e tranquilidade nas nossas casas. Quando algum vizinho passa a fazer barulhos, ruídos, e esses ruídos passam a incomodar, especialmente no horário noturno, ele poderá estar violando a lei do silêncio. A lei do silêncio estabelece limites de barulhos que são aceitos ou tolerados durante o dia e estabelece também o nível de silêncio que é exigido no período noturno. E por que existe isso? Para que a gente consiga conviver em sociedade. Eu não posso utilizar dos meus direitos de convivência com os meus familiares para fazer barulhos em excesso e incomodar os outros vizinhos. E aí eu me colocando no lugar do vizinho, eu imagino que se isso incomoda o outro, por que eu vou fazer? Tá? Basta pensar nas hipóteses daqueles que têm filhos pequenos. Se você tem um filho pequeno, um neném, e aí começa uma algazarra, uma gritaria, e isso vai acabar inevitavelmente incomodando a outra família. Tá? Existem outros direitos também, ou deveres, que têm que ser avaliados na convenção do condomínio. Existem limitações, por exemplo, ao tamanho de animais de estimação. Existe a responsabilidade dos donos desses animais de estimação, como os cachorros, por exemplo, nos casos em que o animal de estimação acaba mordendo uma pessoa. É importante que o morador, que os condôminos saibam que eles têm direitos, mas que esses direitos geram deveres. Então eu tenho que respeitar, assim como eu tenho o direito de ser respeitado, eu tenho que respeitar os outros moradores.
No caso dos cachorros, por exemplo, é possível que uma criança tenha alergia a esse cachorro, é possível que uma criança tenha medo desse cachorro, então tem que tomar um cuidado extra, tá? Da mesma forma com os outros moradores. Se eventualmente o bichinho de estimação fez as necessidades no local inadequado, tá? Fez um cocôzinho lá no meio da portaria, é preciso levar a sacola e retirar as fezes do animal. Tá? Então, assim, é um conjunto de regras para uma boa convivência. Nós temos variadas pessoas no local e é preciso que elas convivam em harmonia, e por isso as regras. E você falou sobre crianças. Existem regras nos condomínios, em geral, sobre responsabilidade com as crianças? A responsabilidade pelos atos praticados pelos filhos é sempre dos pais. E tem que se verificar também se não existe algum regramento no condomínio proibindo a movimentação das crianças em determinadas áreas, tá? São áreas de risco. Pode ser que exista um determinado local lá em que são colocados os materiais de limpeza e aí as crianças são proibidas de chegar naquele local. Por isso é importante ler a convenção do condomínio e acompanhar direitinho, assim como o regimento interno, e saber quais são os limites. E os pais controlarem os filhos também, tem que acompanhar. Não é incomum que crianças na diversão façam muito barulho. É importante que os pais saibam disso, porque o primeiro andar é muito próximo ali ao térreo. E se as crianças fazem um barulho excessivo, aquilo incomoda naturalmente o morador do primeiro andar. Tá? Então é preciso acompanhar de perto esses menores. E se eu estou enfrentando, como moradora, algum tipo de dificuldade com relação ao barulho, animais de estimação, crianças ou outras regras do condomínio, quem é a primeira pessoa que eu devo recorrer ou o que eu posso procurar quando eu estiver enfrentando desafios nesse sentido? É importante que a gente crie uma cultura de conciliação e de mediação. Então, a primeira pessoa que nós devemos procurar, com muito respeito, é o morador que está causando aquele barulho, por exemplo. Tá? Então, vamos conversar com ele, explicar a importância para a gente do silêncio ou de que os barulhos feitos sejam em níveis aceitáveis e pedir para que ele até se coloque no nosso lugar e veja essa situação, porque ele acabará compreendendo essa situação e diminuindo. Então, inicialmente, a gente sugere sempre uma conversa com a pessoa. Se eventualmente não houver uma solução, ou se a pessoa for muito ríspida, enfim, aí o segundo passo é acionar o síndico. A gente conversa com o síndico, tem que verificar no condomínio quais são os meios de acionamento desse síndico, se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é uma conversa direta, quais são os horários em que eu posso conversar com o síndico. Tá? E aí eu verifico com o síndico e peço para ele me apresentar uma solução, para ele conversar com o morador e verificar uma solução. Então o síndico ele acaba sendo um parceiro, então, na solução de conflitos dentro do condomínio. É um parceiro, a função dele é administrar e compor esses problemas, esses desafios que surgem no dia a dia. E o senhor como juiz, quais são as estratégias, por exemplo, caso o síndico não consiga resolver, quais são as estratégias que eu posso adotar para buscar, por exemplo, acionar o Tribunal de Justiça ou outras formas de acesso à justiça? Perfeito. Existe a forma tradicional, que é o processo judicial, e aí você procura um advogado particular, se você tiver meios de arcar com aqueles valores, mas se você não tiver dinheiro, você pode procurar a Defensoria Pública e eles irão orientar essas pessoas sobre como agir. Se houver o ingresso de uma ação judicial, isso vai ser examinado pelo juiz, será marcada uma audiência de conciliação, todos serão ouvidos e o processo terá seguimento. Tá? Mas existe uma forma hoje até mais prática, chamada de uma conciliação ou uma mediação pré-processual. E o tribunal tem trabalhado muito nisso, especialmente nos CEJUS, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Então é possível, por exemplo, que essa pessoa que está com essa dificuldade, ela ligue para o tribunal, para esse CEJUSC da cidade dela, e peça para que seja marcada uma audiência de conciliação. E aí o tribunal vai entrar em contato com esse morador e vai convidar para que ele participe dessa audiência. Estará presente nessa audiência um conciliador ou um mediador, e eles são pessoas treinadas nesse trabalho de dialogar e tentar compor aquela situação. Chegando as partes a um consenso, e esse consenso é muito comum, aí terá um juiz que irá homologar esse acordo pré-processual e as partes ficam vinculadas ao cumprimento dele, ou seja, elas têm que cumprir, porque há uma decisão do juiz homologando aquele acordo, e aí evitou todo o trâmite de um processo judicial. Tá? Não é obrigatória a presença de um defensor ou de um advogado. As partes procuram o judiciário, podem sentar, conversar entre elas e o conciliador e o mediador. Certo. Então, eu sou Thalita Selvati, coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação de Conflitos do Tribunal de Justiça. Nós recebemos aqui o Dr. Davi para uma breve conversa sobre direitos e deveres condominiais. E aqui foi mais um Diálogos UNB-TV. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo programa.